Pessoal, boa tarde. Eu sou o João Brito, seu host favorito. A gente vai conversar aqui sobre observabilidade. E eu trouxe os maiores nomes que esse planeta já viu. Então vamos apresentar aqui em ordem alfabética. Nada a ver, ordem alfabética nada. Ordem Igor, vamos lá. Então, começar, né? Bom, pessoal, eu sou o Igor, eu atuo no time de engenharia de observabilidade do Sicredi. Basicamente, o nosso time é responsável por fornecer observabilidade como produto, como serviço, isso em forma de ferramenta, em forma de boas práticas, em forma de bibliotecas. Então, o nosso time é responsável basicamente por toda essa parte de observabilidade no Sicredi. E, atualmente, eu sou mais focado na parte de ciência de dados aplicados à observabilidade. Então, parte de detecção de anomalia, forecast, se alguém quiser conversar sobre essas partes, análise de causa-raiz, é tudo comigo. E também eu fui um dos anos developers da certificação do OpenTelemetry. Aí, se tiver fácil a certificação, de nada. Se for difícil, a culpa é de outro, não é culpa minha. Já sabe, se não passou, já sabe com quem reclamar. Jansen. Boa tarde. Meu nome é Jansen, atualmente sou Senior Staff no Grupo LX. Trabalho na equipe de observabilidade de FinOps, entregando plataforma de observabilidade. Então, é uma maneira diferente assim, de trabalhar com observabilidade, mas eu também fui contribuidor, como o Igor, da certificação ATCA. E se tiver alguma coisa errada, a culpa é dele. Olá, pessoal. Prazer. Sou o William, sou cofundador da Poena. A gente é uma empresa focada em observabilidade. Faz 6 anos que eu trabalho só com observabilidade. A Poena tem 4 anos. Já implementei ferramentas de observabilidade em mais de 50 empresas aí nesses últimos anos, então tem algumas coisas legais para compartilhar. Se estiver funcionando é com ele, as que não estiverem funcionando... Se não tiver, a culpa é do fabricante. Beleza. Bom, todo mundo tirando o corpo de fora aqui. Olha só, eu publiquei aí há alguns dias, mas agora, por decisão do público, eu vou fazer algumas perguntas aí para a gente conversar sobre observabilidade. E a primeira que eu quero saber, de cada um de vocês, em ordem aleatória aí, o que vocês pensam sobre o futuro da observabilidade? Se falar de 4 pilares, está excluído automaticamente. Beleza. Vamos começar assim, quando a gente fala de futuro de observabilidade, né, a observabilidade nesse último ano, vai uns 2 anos, ela tem evoluído bastante, né, então a gente tem visto, né, o OpenTelemetry foi um grande catalisador de como a gente conseguia evoluir com observabilidade, assim, boa parte, acho que do pessoal aqui já ouviu falar sobre o TEL, né, tanto que é o principal agora, é o número 1 dentro da CNCF, de número de contribuições. Então, eu acho que com a aceleração do OpenTelemetry, a gente vai ter a habilidade de instrumentar mais fácil. Então, a ideia é, no futuro, aumentar cada vez mais. E com isso, está surgindo, com a facilidade que a gente tem com a telemetria do hotel, está surgindo diversas outras oportunidades, por exemplo, de a gente ter agregação de sinais e correlação entre sinais. Então, até um projetinho para ficar de olho, né, seria o GrabTimeDB, que é a ideia de um banco de dados onde você consiga colocar vários sinais. Antigamente a gente só tinha um Prometheus para uma coisa, outro banco para logs, e tudo separado. Atualmente a gente está tendo a oportunidade de ter um banco de dados onde a gente consiga colocar todos os sinais de observabilidade e correlacionar esses sinais. Isso vai permitir a gente entender melhor como as aplicações estão, o debug vai facilitar muito. Então, eu acho que o futuro é a gente começar a correlacionar esses sinais, bancos de dados mais focados em dados de observabilidade. Acho que vai ser um foco. Muito bom. Mais sobre o futuro. Bom, o que eu acredito aí para os próximos anos é cada vez mais a gente enxergar a observabilidade como primordialmente dados, né? A gente veio aí nos últimos anos, como o Igor falou, cara, vários tipos de sinais sendo coletados e correlacionados já. Eu represento uma ferramenta, aqui a gente tem outra ferramenta que também trabalha com observabilidade, que é bem legal, ambas faz algum tipo de correlacionamento. Mas a gente ainda vê times de produtos, né, times de negócio muito distante desses dados que são muito valiosos. Quando a gente instrumenta aplicações com OpenTelemetry, enfim, a gente consegue ter insights muito interessantes que tecnicamente para a gente que está ali no dia a dia batendo bumbo ajuda ou não, né, recebe um alerta, ninguém gosta, né, você está em on-call e ser chamado. Mas a gente ainda tem um leque ali, um espaço que a gente tem que percorrer para trazer essa galera de produtos e trazer mais valor para esses dados que são coletados. A gente sabe que não é barato, seja open source, se você tem um stack em casa aí que você cuida, você sabe que dá trabalho manter isso de pé. Se é uma solução que você compra, também não é barato. Então você tem que saber justificar isso e nada melhor do que o negócio, porque é de lá que vem o dinheiro. Pô, bacana. Eu acredito assim que no futuro, a gente teve algumas palestras aqui de manhã, então vai ter uma pergunta sobre isso, eu vou explicar depois. Mas eu acredito que o futuro da observabilidade
correlacionar esses eventos com agentes de IA. Outra coisa também que eu vejo muito, assim, ainda aqui no Brasil não estou vendo muito fazendo, mas eu já tenho alguns amigos meus na Europa fazendo, que é observabilidade, desenvolvimento guiado por observabilidade. Que, assim, não falando dos fornecedores que entregam uma ferramenta, eu vejo que hoje os desenvolvedores ele não se preocupa tanto por conta das ferramentas que são fáceis de utilizar. Então, a gente coloca um agente no cluster lá, sai descobrindo tudo, faz a instrumentação automática para o pessoal. Da mesma forma também que hoje a gente consegue fazer isso com o OpenTelemetry. Só que aí o desenvolvedor esquece das coisas de observabilidade que ele vai guiar no que a empresa tem que fazer, né? Ele quer entregar os produtos dele. Só que isso vai ajudar muito, né? Tanto durante o desenvolvimento, ele entender o que está acontecendo quando ele vai lançar uma feature nova. Então, eu acho que o futuro corre por aí. Será que os desenvolvedores vão finalmente responder alguma das nossas perguntas? Tem desenvolvedor aqui? Tipo, sei lá, quanto de recurso sua aplicação precisa para ir para a prod? É de giga em diante, hein? Hã? Tá bom. Vou me perder aqui, pessoal. Tá bom. Agora, olha aí. Como escolher a plataforma certa para a sua observabilidade? A gente tem infinitas plataformas, né? Inclusive, sem fazer jabá, o melhor podcast do Brasil tem uma série só sobre observabilidade, passando por todas, né, que existem. Mas quais seriam, sei lá, 3 dicas para a pessoa não cair numa roubada e, tipo, depois que ela começa a instrumentar ou começa a entrar ali, ter que mudar? Bom, vamos lá. Eu acho que primeira dica, você precisa entender a sua stack, né? Então não adianta você escolher uma ferramenta super barata ou open source que não atende a sua necessidade, né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é entender os desafios de negócio, né? E aí eu estou falando de preço mesmo, né? Não adianta também você mirar super alto. Quero monitorar tudo aqui com, por exemplo, o Datadog, que é uma solução que a gente implementa. Quero monitorar tudo aqui. O computador do cara ali, eu quero monitorar e instalar o agent. A conta não vai fechar. Então você tem que saber fazer essa escolha bem. Acho que essas duas aí já fecha para mim. Show. E até pegando o gancho do William, uma coisa que eu acho que vale muito medir, que eu acho que poucas empresas medem, é o sentido do qual o nível de maturidade o seu time de observabilidade está. Porque eu sei que para algumas empresas, ter um time dedicado a 100% à observabilidade não é uma realidade. Então, você tem um time de SRE que cuida de segurança e um monte de outras coisas. Então, para você entender qual plataforma você precisa entender qual nível de maturidade seu time está. Porque isso muda. Tipo assim, você vê em muitos cenários onde tem um time com uma maturidade muito alta que eles já estão migrando para um cenário de construir a sua plataforma de observabilidade. Já outros cenários que não tem um time dedicado para observabilidade, talvez, né, você tem um vendor ali para te ajudar na parte da instrumentação, um agente que faça tudo, que nem o Jansen comentou, possa auxiliar. Então, eu acho que esse ponto, você tem que ter noção da maturidade. Outra noção é ter a noção sobre os seus dados de telemetria, porque não é log, nem toda log é igual. Métrica, nem toda métrica é igual, nem trace, nem profiles. Então você tem que ter noção do qual dado de telemetria, o como você está enviando, o como os devs estão enviando isso, para você escolher a sua melhor ferramenta. Porque muitas vezes, por mais que as empresas tentam se mimicar e fazer uma experiência para o usuário semelhante uma a outra, com uma feature a mais ou a menos, muitas vezes acaba que você acaba escolhendo um Dynatrace, por exemplo, ou um Datadog que não vai servir porque você não precisa daquilo. Você precisa entender quais dados de telemetria você vai usar. Então, às vezes, você está só queimando dinheiro, então tem que tomar um pouco de cuidado. Mandar o stack trace só já não resolve. Eu acho que não. Só stack trace não dá. Já é um grande passo, viu? Falar para você. Já é uma evolução, mas... Bom, então, eu como construo plataforma, eu gosto de falar uma frase assim, não existe observabilidade sem monitoramento. E não existe fazer FinOps se você não tiver nenhum dado para entregar para as equipes. Então, assim, se você pensar em quanto custa o que você está instrumentando na sua aplicação, você vai começar a pensar em performance também. Então, eu acredito que você entregando uma plataforma, falando com o desenvolvedor, com a equipe, esse produto seu está custando isso. Será que essa feature que você está entregando agora se paga? Tem cliente para usar e está pagando o que você está fazendo? Então, eu faria nesse sentido, né, de cobrar as equipes o quanto que a nossa equipe está pagando, né, para o fornecedor. E outra coisa também
seria a minha segunda dica, é que a gente não faz tudo, né? A gente não é xiita, não vai fazer tudo com ferramenta open source, não vai fazer tudo com ferramenta de mercado. Então, por exemplo, às vezes quando eu vou mostrar os dados, né, para as equipes, eu falo, ó, você vai começar fazendo os 3 principais sinais de observabilidade, né, logs, traces e métricas, numa ferramenta open source, usando OpenTelemetry, e se a gente precisar de você criar perfil, fazer o Real Use Monitoring, vamos numa ferramenta de mercado para tracionar rápido e depois a gente vê uma ferramenta. Ah, vai trocar de fornecedor? Beleza, cara, a gente já manteve o padrão. O padrão é nosso, a gente vai para qualquer fornecedor. Ah, eu tenho dinheiro para pagar, não quero ficar no OpenTelemetry, no Grafana, no Jaeger. Beleza, tem dinheiro para pagar na Datadog, da Dynatrace, sei lá, vamos para isso. Muito bom, tá bom. Dependendo do quanto de dinheiro você tiver, isso pode te ajudar na escolha. O seu é o limite. O seu é o limite. Tá bom, tá bom. O Jansen tinha começado a citar alguma coisa sobre IA, e a gente teve uma palestra mais cedo. Eu estava procurando o carinha que falou sobre IA e... Eu já esqueci o nome dele. IA e observabilidade. Acho que é o Lux da Grafana. Lucas. Eu também não estou vendo. Bom, mas queria saber de vocês, então, até para quem não participou antes ou um pouco da experiência de vocês, o impacto de IA na observabilidade, fora a gente copiar aquele log e colar no ChatGPT e dizer o que é isso, tá bom? Boa, gente. Assim, eu acho que falar de IA para esse público é legal, porque eu acredito que o SRE e DevOps são basicamente os ateus da IA, né? Pelo menos da forma como o mercado tenta vender para a gente, como a solução que vai substituir tudo. Mas eu acredito que nunca a gente esteve tão bem preparado para usar um LLM como hoje. Porque hoje os dados já estão sendo coletados. A gente já tem padronização de dados, inclusive público, que é o OpenTelemetry, né? Então, nada melhor do que ter dados bem estruturados para ser usados em LLMs. E o menino que falou mais cedo, que eu também não lembro o nome dele, ele falou de uma coisa bem legal, que eu estava dando uma pesquisada recentemente, que são os MCPs. Então, você cria ali meio que uma interface, sendo uma explicação bem simples aqui, uma interface USB para conectar em qualquer LLM e em qualquer ferramenta, seja Datadog, seja Prometheus, enfim. Então, isso abre um leque de possibilidades para a gente no futuro, com dados estruturados, tendo LLMs que, né, realmente estão ali para fazer aquele papel de interpretar esses dados e trazer uma coisa mais mastigada para a gente, vai facilitar muito a nossa vida. Então, eu já vi algumas conversas sobre SRE Agents, né? Então, a galera começar a construir, não vai substituir a gente, é óbvio, né, galera? Não vai substituir nada da gente. Mas se você puder, em vez de ficar 4 horas em Warroom, ficar só 5, eu prefiro, né? Não sei vocês. E se o LLM conseguir chegar no nível de ajudar a gente nisso, eu acredito que esse é o futuro. Chegou o homem. A gente estava falando mal de você, mas só um pouco. Então, na verdade, eu até quero voltar um pouco, né? Que o Lucas comentou ali nos anos 90, a gente tem os modelos estatísticos. E eu acho que quando a gente fala de IA, a gente fala muito de LLM, mas ainda o Machine Learning, modelo estatístico, tem muita coisa que você dá para fazer com os dados de telemetria. Então, por exemplo, hoje a gente fala de métrica, a gente fala muito de threshold estático. Então, quando a gente considera o threshold, ele tem uma linha do tempo. A gente está considerando que aquele problema já aconteceu e ele tem um tempo para ser pego pelo aquele threshold para alarmar. Mas quando você trabalha com modelos estatísticos, ajuda muito para você ter o threshold dinâmico, por exemplo. Isso pode ser um Z-score da vida, um DB-scan. São algoritmos que são modelos que você consegue implementar. E são modelos de machine learning que não estão voltados para LLM, mas te ajuda muito, até para você iniciar. Até você pode evoluir para modelos mais complexos, que nem a Isolation Forest e tudo mais. Então, tem formas de você fazer isso, tem formas de você trabalhar não só com LLM, mas trabalhar com Machine Learning, estatística, para evoluir o seu cenário de observabilidade também. Então, a gente consegue fazer análise. Hoje, por exemplo, se você trabalha com o Lock da Grafana, você consegue pegar padrões de log e transformar em séries temporais. Você já não precisa mais analisar logs, você está analisando séries temporais, está analisando métricas. E com isso você consegue aplicar qualquer modelo estatístico para analisar uma anomalia numa log que virou uma métrica. Então, é literalmente você processar gigas, teras versus bytes, entendeu? Então, tem todos esses pontos, modelos estatísticos, é fácil. Você não precisa de uma GPU, você só precisa de um podzinho no Cube ali rodando matemática e vai funcionar bem legal. Então, volta esse passo atrás. Eu sei que a gente tá bastante LLM, ele vem ajudar a gente, tem muito projeto bem legal nascendo com observabilidade. Até falo para vocês ficarem de olho num projeto chamado Chrome Assistant, que eles acabaram de chegar a 69% de precisão ali em transformar linguagem natural em linguagens em PromQL.
Então, são esses projetos bem legais, assim, bem coisa pra ficar de olho. Legal. Eu já vou avançar um pouco. Parece que não está sendo... Agora está. Então, tem uma terminologia que chama Agent Ops. Então, a gente consegue mesmo trabalhar com os dados de métricas, com esses agentes. Então, só para ter um exemplo, eu já estou construindo alguns modelos. Construindo modelo não, estou usando modelo, mas não modelo, estou usando modelo local, por enquanto. A gente constrói os próprios agentes e eles vão consumir automaticamente tanto Prometheus quanto Log3. Só que aí tem duas vertentes, né? Ou a gente pode fazer um prompt, só que com linguagem natural. Imagina que chega um engenheiro e fala, cara, eu não sei fazer ProQL. Eu falei, beleza, cara. Manda uma requisição para o nosso agente e pergunta em linguagem natural. Ele vai te retornar com a métrica que você quer. E isso funciona. Assim, aí como eu sou também focado em FinOps, a gente já acostumou que, cara, você usando modelos desses principais providers, a gente vai gastar muita grana. Então, a gente está usando SLM, né, que é o Small Language Model, e está rodando numa EC2, por exemplo. EC2 pode dizer, a gente está rodando com Prometheus, mas está gastando, né, aquilo ali. E um colega da equipe ele perguntou, cara, será que a gente não está gastando mais se a gente for usar um modelo mesmo, dependendo da quantidade de uso que a gente for fazer? Então, a gente começou a fazer um teste com o Bedrock da AWS. E a gente viu que a gente estava consumindo $27 por dia a menos. Entendeu? Então, assim, aí depende do caso. Mas o uso de IA, eu acho que seria para isso. E outra coisa também é para fazer insight automático, por exemplo. Será que falando igual eu disse de equipes maduras, será que aquela equipe sabe construir métrica? Que é uma coisa, ele vai estourar a cardinalidade. Então, a gente pode analisar aqueles dados e falar, meu amigo, você está fazendo errado. Entendeu? Massa, muito bom. A última das minhas perguntas aqui, então, para vocês que trabalham com isso no dia a dia, implantam e sabem dos problemas, né? Qual que seria talvez uma dica para ajudar as empresas que têm dificuldade para começar com a observabilidade, que de repente já estão numa monitoração assim, mas que partir para um segundo nível, né, da observabilidade, que dificuldades eles normalmente têm, e aí uma dica para poder escapar dela, beleza? Bom, pode passar no nosso stand, é brincadeira, tá? Mas é a verdade escada também. aqui Mas assim, uma coisa que sempre é um gatilho para qualquer conversa sobre observabilidade é quando algum problema acontece no negócio, né? Então caiu, e aí o seu cliente te avisa. Esse é o melhor gatilho. Alguém avisou, seu chefe, CTO, CEO, sei lá quem, te liga e é o pior cenário. Ninguém gosta de receber uma ligação, ó, você viu que parou de transacionar? Então, assim, se você chegou nesse cenário ou está passando por isso nas últimas semanas, meses, talvez você esteja num momento de dar mais atenção, talvez se você já tem alguma coisa implementada, mas está na hora de você dar mais atenção para o tema e aí começar a pensar em como você consegue trazer ferramentas para agregar esses dados e correlacionar para fazer modelos determinísticos, chegar antes do cliente te avisar, você conseguir avisar ele e falar, ó, a gente está realmente tendo problema, já estamos olhando. Esse é o cenário que acho que todo mundo quer, né? Ser proativo na detecção. No fim do dia a gente está falando disso, né? Ser proativo na detecção de problema. A observabilidade é um tema, uma disciplina que apoia nesse ponto de ser capaz de prever ou pelo menos atuar o mais rápido possível quando as coisas estão indo ruim. Tá? Não, pegando o gancho também, assim, que nem eu falei, você tem que medir, se você está no monitoramento ali padrão e você quer passar para uma observabilidade, lembrando que não obrigatoriamente um exclui o outro, tá? Não existe essa rixa, um vem para complementar o outro. Mas acho que o primeiro passo é você, normalmente, entender um pouco da maturidade do que ponto que você está, porque é difícil hoje um cenário onde um time não esteja gerando uma log, uma métrica, sempre todo mundo ali já está gerando esse ponto. Então, entender esses pontos de maturidade e também onde é o maior desafio, que é aí que o projeto aqui, né, puxando a sardinha para o OpenTelemetry, assim, o maior desafio é na parte de instrumentação. Novamente, não falando mal dos vendors nem nada do tipo, mas onde os vendors mais ganham ponto e tração é na parte de instrumentação. É aquele agente que vai percorrer tudo e facilitar. Mas hoje já tem cenários como OpenTelemetry que vai te ajudar a fazer isso. Tem
já nascendo ferramentas que são nativas com o hotel, que vão facilitar, e principalmente a dica fica, você quer instrumentar, você quer começar a sua aplicação, você acha muito difícil? Começa com a auto-instrumentação do OpenTelemetry, é facinho, você tem o Operator, tem o agente, Java, Go, funciona com um monte de coisa. A partir disso, você vai acompanhando a maturidade do seu time para começar a instrumentar, instrumentações customizadas, e com isso você vai tendo dados de telemetria que são realmente necessários. E a partir disso você tem todo aquele controle, você tem correlação entre sinais, você tem tudo isso. Então esse o primeiro ponto é, entenda o cenário que você está. E pegando a questão do William, assim, entenda o cenário que você está e aproveite dos problemas que estão acontecendo, porque aqueles são os maiores para provar o valor de você implementar observabilidade, instrumentação e tudo mais. Para o time de dev conseguir parar um tempo e voltar atrás e instrumentar a aplicação. Então, entenda esses cenários e comece como se fosse um degrauzinho mesmo. Não vai dar tipo do 0 ao 100 do nada, assim, porque vai dar ruim. Você vai gastar dinheiro, vai dar ruim. Vai aos poucos. Para de acordar seu CTO. Ele não gosta disso. Praticamente eles falaram tudo, mas a dica que eu dou seria, depende da grana. Por exemplo, uma startup começando, cara, você não vai ter dinheiro para pagar um time de engenharia para construir uma instrumentação com OpenTelemetry. E também, às vezes, o cara não vai ter conhecimento, o desenvolvedor também não vai fazer. Ele não vai fazer um trace manual, não vai criar uma métrica personalizada. Então, passa ali no estante da Poema. E, assim, começa devagar, vai pegando maturidade. Cara, olha, a gente olhou essa ferramenta aqui, OpenTelemetry. Beleza, tira o vendor lock-in, continua mandando os dados para o Datadog, para o Dynatrace, mas tira o vendor lock-in na segunda etapa. E a terceira etapa é a maturidade total. Entendeu? Só usa o fornecedor quando for realmente necessário. Porque vai ter ferramentas open source que não são maduras para atender, por exemplo, eu ainda não consegui colocar na nossa plataforma de observabilidade uma ferramenta open source para profiling e real use monitoring. Então, não tem para onde correr, foi o que eu te falei. A gente também não pode botar todos os ovos numa caixa só. Então, vamos usar o melhor dos dois mundos. Pô, muito bom. Pessoal, ainda tenho 20 minutos? Beleza. Para perguntas aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta. Primeiro, se você tem outra pergunta, vai tirando do bolso, assim. Opa. Bom, os mestres aí da observabilidade é o seguinte, a gente vê um movimento muito grande, né? Começou ali com DevOps, criar automação, facilitar as coisas para o time de dev. Aí estamos evoluindo para engenharia de plataforma. A gente vê cenários que quem implementa, por exemplo, o Argo Rollout, uma das métricas para você subir o Blue Green ou Canary, você pode usar o Prometheus como métricas e garantir com que ele, se tiver requisição X, o estado da aplicação vai garantir se ela suba ou não, né? É uma forma de o time, independente do time, fornecer uma certa observabilidade para ter um indicador inicial. Como vocês veem o caminho, né, vai ter uma área de observabilidade, tools, onde vai criar esquemas de plataformas para facilitar para o dev, obviamente tem o papel do dev de instrumentar, mas eu vejo que tem essa rincha também, né? Tudo é responsa do dev, o cara de observabilidade muitas vezes vem de monitoramento, então talvez não manja de automação, não manja de nada. Como que você vê o futuro para a carreira de quem quer seguir observabilidade, se tem esse papel de tools também? SOC é tudo... O dev que tem que fazer, pô. Se quiser, assim, isso já existe. Eu trabalho assim, inclusive. O nosso trabalho é fornecer observabilidade para os devs como serviço. Então, o que você vê muito dentro do time de engenharia de observabilidade é que é um time muito heterogêneo, é multidisciplinar totalmente. Então, a gente tem front, ciência de dados, back-end, o pessoal da monitoração que vem lá atrás dos ABICs. Então, você vê muitos times disso. Então, hoje a ideia realmente é já ter um time dedicado à engenharia de observabilidade para conectar normalmente a um IDP da vida, fornecer observabilidade como produto e serviço. Então, e até aproveitando, você comentou do Argo, fica de olho no projeto chamado Kuma, da Intuit, bem legal, que lá eles estão fazendo bastante coisa de ML com o Argo Deploy e métrica, bem legal. Mas sim, já existe isso, é um time que está se montando aos poucos, assim, é bem, bem complexo. Então, a gente considera que é até uma dica para quem quer seguir esse lado, se aprofundar em outras disciplinas que não... Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa, se você vem do monitoramento, a primeira coisa que você tem que começar a aprender é a questão de desenvolvimento. Então, questões de desenvolvimento, questões de Kubernetes. Infelizmente, se você quer atuar como engenheiro de observabilidade, você tem que saber muita coisa. Você tem que saber muito de todos os projetos. Porque todo mundo dos outros times vão estar te consultando para tirar aquela dúvida.
O Kubernetes, o time de Kube vai estar perguntando como monitora o Kube. O time de front-end vai estar perguntando como monitora o front-end. E muitas vezes você precisa saber disso. Lógico que observabilidade, até aproveitando, assim, não querendo estender muito, mas observabilidade é uma coisa que você joga em conjunto. Então, dando um exemplo nosso, se eu vou trabalhar numa biblioteca de observabilidade, eu trabalho com um time de centro de engenharia de software, que vai me trazer os pontos de como manter aquela biblioteca, porque vai ter 1000 devs usando aquela lib. Front-end é a mesma coisa, Kubernetes. Então, observabilidade, se você tem um time focado em observabilidade, entenda que esse time vai ter que trabalhar com outros times também. Tem que jogar junto. Só para complementar, acho legal de falar que, rapidinho, é que a gente tem que lembrar que observabilidade é uma disciplina de SRE, né? E SRE é sobre confiabilidade. Quem que é responsável por confiabilidade? Todo mundo, né? O Dev. Mas é todo mundo e lógico que tem o papel do SRE, que é o responsável por puxar e agregar as coisas, mas eu vejo também um movimento bem grande de ter empresas com times de engenharia de observabilidade. Só se for de sim ou não. É de sim ou não a pergunta? É. Então vai. Boa. Acho que vai, Ézio, acho que minha pergunta vai mais específica para o Igor, que comentou sobre Anomaly Detection e Forecast. Assim, vocês mantêm ou têm algum projeto open source para sugerir? Não, mas me chama que a gente conversa e a ideia é fornecer. A ideia é virar assim. Pessoal, obrigado. Obrigado, Igor, Jansen, William. Ó, qualquer problema de observabilidade, sobe a escadinha. Pessoal, ó, tem muito mais conhecimento para vocês poderem aproveitar. Eles vão ficar aqui e vão encher a cara, então fica mais fácil vocês obterem algum segredo, tá bom? Eu tô na época de... Eu não tô bebendo. Não tá bebendo? Não, disse que vai ter coca também, senão não vou ficar também. Beleza? Também não bebo pessoal? refrigerante. Obrigado.